de games. A cultura de games não está, Xande, no entendimento que a gente tem compartilhado e convivido, né? Ela não está só no fazer dos jogos. E o Maurício de Renata Filho foi muito feliz na hora que fez essa fala aqui com a gente na mesa anterior, quer dizer, anterior, de dizer do nosso jogar, né? A cultura brasileira está dentro do game, que pode estar exposto, mas certamente há formas de curtir o game que são muito brasileiras, né? É muito típico nosso. O Rue BR é uma inerência nossa, né? Nós somos esse país que ganha a Copa do Mundo dos Memes, essas coisas todas. E o Xande lá na prefeitura, a Prefeitura do Rio aqui, saudando o prefeito Eduardo Paes, né? Reconhecendo o trabalho que tem feito e reconhecendo a indicação que fez do teu nome, a criação da coordenadoria, tem entendido o game, tem entendido os esportes eletrônicos como uma ferramenta fundamental de vários eixos de desenvolvimento e de desenvolvimento da sociedade. Não vou nem me limitar à questão econômica, né? Nesse sentido, tanto a gente está recebendo o Xande e numa provocação que a gente fez para saber se a gente tem como tancar esse jogo, porque quando a gente pensa nas questões dos esportes eletrônicos, tem muitas dúvidas, né, Xande, no geral. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, como é que surgiu essa indicação desse ambiente de você ser o coordenador de games e esportes, porque não é um cargo público, ninguém que pensa em estudar administração pública pensa que vai ser coordenador de games da administração pública. Isso é quase uma improbabilidade. Como é que foi, Xande, esse convite? Primeiro, obrigado, Márcio, pela tua amizade, pelo teu companheirismo, pelo teu trabalho, não só como empresário, mas também como representante de classe na Acer Jogos também. Um trabalho brilhante. Ele é muito humilde, mas é um cara que é o ghostwriter do Marco Legal de Jogos. Para quem vai trabalhar com essa indústria, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter. Ele vai estar nos livros de história dos games, sem dúvida nenhuma, no futuro. Bom, cargo, né, de coordenador de games e esportes, mas eu acho que eu sou a síntese das profissões que não existiam há 10 anos. É verdade. A gente vive falando nisso, né? O seu filho vai trabalhar com uma profissão que ainda não existe. Aí você fica assim, não, isso não me parece plausível, isso, né? Mas acontece, e eu sou prova viva, e eu acho que alguns de vocês também serão prova viva também no futuro. Bom, eu trabalhava com esporte tradicional, eu sou jornalista esportivo, acompanhava o dia a dia dos clubes Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo na TV Globo. Depois fui trabalhar também na Globo News um breve período, mas minha carreira inteira foi praticamente como jornalista esportivo. Eis que a Globo, então, num momento ali, vira pra gente e fala assim, fui chamado depois das Olimpíadas de 2016, na Olegário Maciel, um ambiente bastante corporativo, né? Aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma rua de bares ali na Barra da Tijuca. E eu fui chamado pelo meu chefe, à época, Eduardo Peixoto, que hoje é manager do Vinícius Júnior, que faz um trabalho para além do futebol social também fantástico, e me disse o seguinte, Xande, olha só, você vai trabalhar com e-sport. Aí eu falei, o Peixoto, eu tava me considerando que estava num bom momento de carreira no futebol, aquele momento daquela quebrada. Eu não sou gamer, eu tive videogames na minha casa, Atari, Super Nintendo, não tive nem PlayStation, parei ali, então eu não posso me chamar de um gamer em essência, também não quero fazer parte de um lugar do qual eu não faço parte, de fato. Hoje jogo porque faz parte da minha profissão. E aí eu virei pro Peixoto e falei assim, Peixoto, me diz o seguinte, cara, antes de eu aceitar ou não o seu convite, primeiro se é um convite, é uma ordem, né? Ou se é aquele convite é ordem. Será que eu posso recusar ou não posso recusar? Porque a minha ideia era recusar. E teria tomado a pior decisão da minha vida se tivesse recusado. E aí falei para ele o seguinte, o que é isso? Ele, cara, são competições de videogame. Ele também não fazia a menor ideia. E aí eu disse o seguinte, assim, é essa galera que ganha dinheiro jogando videogame, que é a frase clássica que a gente já ouviu praticamente em todas as matérias, elite de todas as matérias, que tem gente ganhando dinheiro para jogar videogame aí, que parece um super absurdo, né? Naquela época, mais ainda do que parece hoje. Pra gente que está dentro dessa bolha, pode parecer alguma coisa normal, mas para o conjunto da sociedade ainda é um tema estranho. E aí, beleza, fiquei, aí, bom, vou pular a parte de estar na profissão de jornalista fazendo isso, porque é como vocês veem aí as notícias dos clubes, da política, da economia, mas dentro desse mundo, e ali eu fiquei assustado, né? A palestrante aqui anterior falou sobre o LOL, e em 2016 eu fui ao ginásio Ibirapuera ver a final do CBLOL, que é a principal competição. Quando eu cheguei lá, era a minha primeira competição, aí eu falei, beleza. Vai ter lá uma galera lá e tal, né? Eu vou confessar a vocês aqui do fundo do coração, estava um pouco envergonhado de trabalhar nessa área, ela falou sobre a vergonha, a redação era muito refratária, aí você imagina, 2010, hoje a gente está falando de entrada de mulheres no ambiente de jornalismo esportivo, né? Em 2016 as redações eram verdadeiras borracharias, e de fato mesmo, assim, com tudo,
aliás, com todo respeito aos borracheiros, mas nesse estereótipo que se configurou as borracharias da década de 90 e 80, com aquela pôster da Playboy na parede, enfim, com tudo isso. E aí, eu lembro que, assim, né, eu era meio envergonhado de falar que estava brincando, estava trabalhando com isso e tudo mais, mas é um bom ato falho, né? É uma boa brincadeira que a gente trabalha, né? E aí, cheguei lá, eu fiquei espantado, assim, com o tamanho, com o vulto, a cerimônia de abertura é uma coisa espetacular, que ainda não teve... Quem não conhece esporte eletrônico aqui? Acho que estou falando para uma plateia de super iniciados, né? Então eu não preciso ficar dando muitos apêndices no que estou falando, né? Eu fiquei absolutamente maravilhado, e dali não saí mais, não quis voltar ao futebol. Depois, ano passado, 2023, já fui trabalhar na Load em São Paulo, que foi um canal que tentou ser um canal gamer e tudo mais, a coisa funcionou durante 6 meses, meu programa teve 2 episódios só, a gente pediu demissão todo mundo junto, que a gente estava sendo censurado, uma confusão só. Eu era apresentador da Load do Metagame, e teve 2 episódios, só eu e a Bárbara apresentávamos. A gente não teve liberdade editorial, mas isso é um papo para depois. Você percebeu aqui que também a gente também não é uma massa crítica, não adianta achar que a gente pode ser manobrável ou coisa do tipo, tem que conversar em alto nível com a gente, que eu acho que é até uma surpresa de alguns empresários que caem de paraquedas nisso, né? É uma massa aí de influenciáveis aí, de pessoas que é pouco crítica, né? Afinal de contas, deixa de fazer as suas atividades sociais para ficar jogando a madrugada inteira, uma bobagem. E aí, voltei para cá, estava trabalhando no Lance como chefe de redação, e aí a Ana Moser, ex-ministra do esporte, Deus a tem. Ih, falei. Uma grande esportista, acho que o Brasil deve muito a ela do ponto de vista esportivo, mas o esporte eletrônico definitivamente não deve nada a ela. Guardadas os seus lugares e a César o que é de César, né? E aí ela deu uma declaração, não sei se todo mundo acompanhou, mas uma declaração péssima, dizendo que o esporte eletrônico não era esporte. Bom, vamos discutir depois se é esporte, se não é esporte, cada um pode ter sua opinião. Tem Olimpíada agora, então essa discussão ficou um pouquinho difícil. Para quem não sabe, o Comitê Olímpico Internacional, agora nas Olimpíadas de Paris, instituiu a Olimpíada do Esporte Eletrônico. Quer dizer o seguinte, a gente tem a Olimpíada de Verão, Olimpíada de Inverno e Olimpíada de Esporte Eletrônico. Viramos uma estação do ano, né? O tamanho da importância que temos o Comitê Olímpico para continuar relevante, para continuar decisivo, para continuar sobrevivendo nos próximos tempos, teve que fazer essa inflexão. E vou te dizer, não querendo fazer, fez porque o momento precisava disso. Eu acho que também as boas experiências do skate, nas Olimpíadas, do surf também, abriu um pouquinho da cabeça do Comitê Olímpico Internacional, que é uma instituição centenária, um transatlântico, e todo transatlântico, para fazer alguma manobra, é muito complicado. Voltando, ela disse que não era esporte e que se assemelhava a um show da Ivete Sangalo, porque a Ivete Sangalo também se prepara para subir no palco. Bom, vamos lá. Ela tem até uma razão isso, a Ivete Sangalo se prepara. Mas ela enfrenta a plateia? Eu não... Até onde me consta, tirando alguns episódios do Rock in Rio, a turma aqui é muito nova para saber disso, o Carlinhos Brown foi hostilizado no Rock in Rio, mas enfim, você joga junto com a sua plateia, você não enfrenta a sua plateia. E outra, não tem uma posição de confronto ali, tem uma posição de extremo entretenimento. Aliás, futebol também é entretenimento, então eu aprendi com esse cara aqui que a gente não deve demonizar o entretenimento, e essa frase é fantástica. E aí, bom, enfim, ela tinha acabado de assumir a posição como ministra, e veja só, ela é ministra do esporte no país do futebol, no país que é uma potência olímpica e mais ainda paralímpica, e a grande polêmica da gestão dela foi ter falado que esporte não era esporte. Você vê o tamanho da importância que isso se transformou. Ela acabou caindo depois, não por causa disso, né, mas por causa de um rearranjo do governo Lula, que colocou um outro ministro em detrimento a Ana Moser. Nesse momento, ato contínuo, o prefeito Eduardo Paes, que eu acho que tem um tino político espetacular, que tem uma ousadia também espetacular. Estou falando do meu chefe aqui, então... Quer que não saia da sua boca? Tem tino político, ousadia espetacular, pô, pronto. É isso. E o cara que é aficionado pelo trabalho dele, e melhor, sabe das suas limitações, sabe que esse assunto ele não conhece. E aí ele reuniu um grupo de pessoas, eu por acaso não ia participar,
porque achava que era, isso é mais um político querendo ouvir a gente, aproveitando esse momento político aí, e aí vai fazer uma foto, exatamente. E essa é a importância da gente dar valor à política, da gente estar nos espaços de discussão. 90% das vezes vai ser isso aí que eu falei mesmo, é só a foto, mas 10% das vezes alguém vai tomar uma decisão que vai mudar a vida de vocês ali. E aí, eu estava lá participando online, porque uma reunião minha que iria acontecer às 10 acabou, o prefeito fez lá e ali eu tive uma triste percepção também. De todas as pessoas que estavam ali, tinha um conjunto importante do esporte eletrônico brasileiro ali, e o prefeito fez a seguinte indagação: olha, eu já entendo isso aqui como esporte. O que isso aqui pode dar de benefício para o Rio de Janeiro? E todas as pessoas que vinham a seguir estavam defendendo que aquilo ali era esporte, mas o prefeito já estava convencido disso. O que aquilo ali me fez entender? Acho que o esporte eletrônico não sabe dialogar politicamente. Uhum. Então, eu acho que... E eu já tinha uma experiência, inclusive, o jornalismo dá muito essa bagagem pra gente, e já tive também no jornalismo político também. Disse o seguinte, assim, prefeito, tem 3 pilares aqui. O pilar esportivo, que você já falou, não vou me alongar. Pilar econômico, que é muito importante, e aí eu estava falando apenas de esporte eletrônico, e depois a coisa amplia para games, tá? Esporte eletrônico, o Rio é uma das maiores cidades do mundo para receber eventos de esporte eletrônico. A gente vai ter agora o IEM, Intel Extreme Master de CS, em outubro, e em novembro, depois do G20, a gente tem o Mundial de Free Fire. Em 2 meses, o Rio de Janeiro recebendo competições globais. A gente só perde para a Arábia Saudita, mas perde porque a Arábia Saudita compra todo mundo, né? A gente não, a gente atrai, né? Eles compram, né? Comprar no melhor sentido da palavra, né? Fazer as competições com um orçamento que a gente, limitado, não tem. Então, prefeito, tem aqui a questão econômica dos eventos do Rio de Janeiro, a gente pode tentar dar uma roubada disso aí de São Paulo, que as equipes estão lá, vamos tentar trazer para cá. Tem a questão educacional, porque se a gente está falando de esporte, tem uma conexão inerente com a educação, e tem outro aqui, prefeito, que é importante também, acho, para você, que é o eleitoral. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive num sistema democrático em que a gente elege nossos representantes através do voto. Essa comunidade, e aqui não é uma crítica, tá, gente? Já vou dizer aqui para vocês entenderem qual é a minha posição política. Eu sou uma pessoa que me identifica com a centro-esquerda, olha. Fui lá para a direita. Respeito muito a centro-direita também, a direita. Vejo problemas na extrema-direita, como também vejo problemas na extrema-esquerda. Enfim, vamos lá. E aí, disse ao prefeito, olha, isso aqui está muito ligado à centro-direita. Se vocês lerem um livro chamado Engenheiros do Caos, que conta a história dos marqueteiros políticos, dos principais nomes da extrema-direita ao redor do mundo, o maior nome Steve Bannon, estrategista de campanha do Donald Trump, o primeiro balão de ensaio que ele faz nas redes sociais é com a comunidade gamer, no Reddit e, sobretudo, no Twitter, onde ele percebeu que essa comunidade decidia o que estaria sendo colocado ali, qual era a agenda que estava sendo colocada ali. Aqui no Brasil, a gente também percebe que essa comunidade está muito ligada à direita também. Tem um fatídico Twitter do Bolsonaro dizendo um forte abraço games, que teve 215 mil curtidas. Então, ali naquele momento, eu disse o seguinte, olha, prefeito, tem uma galera aqui que está olhando para essa turma, ainda que eu entenda. E a minha crítica ninguém fez nada em direção a essa turma. Fez sinalizações. Oi, estou aqui, preciso dos votos de vocês. Mas a entrega não era aquela que nós desejávamos. Aliás, tem uma frase do Bolsonaro no programa Super Pop, aliás, do qual eram os programas que o convidavam antes de se tornar presidente da República, dizendo que jamais deixaria o filho dele jogar videogame, porque aquilo ali estimularia a violência, enfim, os massacres e tudo mais. Olha aqui. Né? Exatamente. Vamos sair aqui do debate político para voltar para a questão. E aí, prefeito, ato contínuo, me convida. Cara, quero que você seja coordenador de games e esportes eletrônicos, coordenador de esportes eletrônicos da prefeitura. Prefeito, vamos conversar e tudo mais. Conversei, aceitei o convite, estava lá. Antes do meu cargo sair, da minha coordenadoria, sair no Diário Oficial, eu, com o aval do prefeito, já me fez um convite. Eu falei, agora está na hora da gente... Já aceitou o convite, né? Agora vamos tentar colocar mais uma coisinha aqui. Prefeito, olha só, esporte eletrônico é só uma fatia desse bolo gamer. Eu preciso também, eu acho que no futuro as coisas têm que se separar, tá, gente?
eu preciso também cuidar da área de games, do setor produtivo de games, cuidar de empresários, de fomentar empresários como o Márcio, como muitos de vocês serão no futuro e como muitos de vocês já são. E ele disse o seguinte, vamos embora. Ele não fazia a mínima ideia do que ele estava aceitando, tá, gente? Mas ele entendia que convidou um especialista, se ele está dizendo, e ele até disse no evento em que o Márcio promoveu lá no Rio, na nossa Arena Gamer, a primeira Arena Gamer pública do Brasil que a gente construiu lá na Árvore do Conhecimento do Engenhão. Convido todos de vocês conhecerem, inclusive, todas as atividades lá de graça, para campeonatos, para treinamentos e tudo mais. E ele disse o seguinte, olha, eu sou do samba, eu sou do carnaval, eu não sou dos games, mas o que vocês me disserem, vocês, no caso, instituições reconhecidas como ACJogos, como coordenador, eu vou ouvir. E é isso que acontece. Durante esse tempo, e aqui eu estava fazendo aqui uma reflexão, a gente foi falando várias palavras-chave aqui, né? Geek, nerd, aí agora tem mais um, que é esporte eletrônico, né? Que aí a gente inventa um tal de cyberatleta. Isso. Mas é atleta, não é atleta? Eu gosto mais de cyberatleta, que acaba com essa discussão, que é um grandíssimo balão de ensaio, é um moinho de vento aí do Don Quixote, para quem leu. A gente fica discutindo se é atleta ou não é atleta e perde o foco real da discussão, que é o seguinte, o Brasil, hoje, é um dos maiores polos de esporte eletrônico do mundo. Somos campeões mundiais em diversas modalidades. CS, LoL, a gente tem um campeonato muito forte localmente, mas poucos resultados internacionais. Vai ter agora uma mudança no campeonato nacional para virar uma conferência continental. Eu posso elencar aqui pelo menos 10 jogos que nós somos campeões mundiais. Aí a minha pergunta, que eu gostaria muito de ter feito isso para a Ana Moser, é o seguinte, o que a gente vai fazer com esse potencial? Vai deixar no canto escuro da sala? Vai fingir que ele não existe? Um potencial que o poder público do Brasil nunca olhou para ele. Ele surgiu quase que espontaneamente. E aí o Estado faz o quê com isso? Chuta para o canto. Chuta para o canto? Exato. Desliga a tela da televisão, do computador? Não podemos fazer isso. A gente pode e deve até discutir se dentro do Ministério do Esporte essa é uma prioridade. E aí a gente pode discutir se é ou não é. Eu até acho que deva ser. Sim. Mas, como é um processo de convencimento, né? Processo político e decisões políticas, a gente não institui uma grande política pública vultuosa, com grande orçamento do dia para a noite. Primeiro a gente começa com um balão de ensaio, um teste, nós vamos crescendo e tudo mais, como nós estamos fazendo agora no GETS, que são os ginásios educacionais tecnológicos no Rio, onde a gente instituiu a eletiva de aprendizagem por jogos digitais. A gente fez isso em 4 GETs. Nós vamos ampliar para mais, até para a gente sentir se deve evoluir, não deve evoluir. Voltando. E aí, estando como coordenador de games e esportes eletrônicos da Prefeitura, Márcio, a gente, então, parte para a estratégia, né? Qualquer trabalho, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, precisa ter um norte. Sim. Aonde a gente quer chegar. Eu tive a grandíssima felicidade, e assim ganhar a Mega Sena mesmo, de chegar e ter um Maurício Irata na Rio Film. Que é um cara que já estava discutindo games antes mesmo até de eu estar nessa área. Uhum. Então a gente já tinha editais já para fomento de jogos no Rio de Janeiro, o que me poupou um grande trabalho de convencer, de bater na porta e tal. E aí que a gente sai com um projeto da primeira Arena Gamer pública do Brasil. A minha coordenadoria... Deixa eu te fazer uma pergunta que vai encaixar perfeito no que você vai falar na sequência, eu tenho certeza disso. Aconteceu, tem coisa de 1 mês e pouquinho, sim, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Brasil instituiu, na sua lógica política, quer dizer, o Brasil instituiu é difícil, né? Desde os governos do Lula, especialmente, mas ainda um pouquinho antes, a gente vê a instituição da construção de conferências nacionais temáticas, da ciência social, da cultura, da tecnologia, de ciência, tecnologia e inovação também. Eu tive lá convite relatando uma mesa que discutia especificamente cultura, ciência, tecnologia e inovação e economia criativa. Sim. Na mesa estava Jandira Fegali, que, enfim, acho que dispensa maiores apresentações, deputada federal, enfim, foi secretária de governos tanto na capital quanto aqui em Niterói, é uma formuladora nesse ambiente da cultura e da inovação muito importante. E ela usou uma frase, que eu quero botar essa frase para poder você permear e temperar a sequência da tua fala com ela. Ela dizia sobre economia criativa, mas citando os games em especial, que enquanto a gente não convencesse
a galera do telhado branco. Sim. Os mais velhos, né? A galera com cabelinho, né? Estamos ficando também. Mas pra gente ainda falta, tem uns 20 anos aí, talvez, né? Mas a galera que já tem seus 60 e pouco, 70, que é quem manda de fato no país, né? O presidente da República tem quase 80, né? Então, se eu for pegar os exemplos gerais, é mais ou menos isso. Ela diz o seguinte, enquanto a gente não convencer a turma do telhado branco de que isto aqui que a gente faz é importante para o país, e no teu caso tu vai inferir isso lá para a tua lógica do que eu tenho vivido lá no município, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir fazer. Como é que tem sido, e tu continuou contando a história com a Arena Gamer e tudo, como é que tem sido essa relação com os outros entes? Porque você é um cara que tem uma idade próxima à minha, sim, e a galera no geral tem 50, 60, 70. Essa relação com o game, que eu apontei para a Raíssa estava aqui agora há pouco, sobre essa questão da vergonha, do cosplay e tal, ela ainda existe para a geração do meu pai, sem dúvida, que está ali no fundo, inclusive. E o prefeito Eduardo Paes eu acho que o primeiro estalo, antes mesmo da Ana Moser, então é o seguinte, então eu acho que também tem a questão da pressão geracional, que se o cabeça branca, telhado branco, ou cabeça branca aí na música da lancha, né? Não entende, mas se ele tiver um filho, um sobrinho que entende, houve a pressão geracional. Pai, olha, tem isso, meu tio, olha isso. Se essa pressão não funcionar, o telhado branco, daqui 10 anos, seremos nós. Então, assim, é melhor ser agora, porque pra gente não sair atrás, né, nessa brincadeira. E vou dizer por quê. Então, o prefeito Eduardo Paes, o filho dele, Bernardo, quando ele morou nos Estados Unidos, jogava Pokémon GO. E eu tive uma reunião com os promotores do Pokémon GO, a gente tentou trazer um evento aqui para o Rio, mas infelizmente vai acontecer lá em São Paulo por conta da discrepância de número de jogadores que nós temos de Rio e São Paulo. E ele disse assim, esse é o jogo que meu filho me fazia aí na rua para catar Pokémon. Prefeito, é exatamente isso. E o filho dele que diz, quando a gente recebeu o Major de CSGO em 2022, estava parte dos BRTs plotados, parte do metrô plotado também, e aí, num determinado momento, ele estava perto de um lugar que tinha um jogador, e falou assim, mas quem está ali? É um jogador de games, prefeito. O prefeito não, no caso dele, pai, né? É prefeito também. Eu acho que ele gosta mais de ser chamado de prefeito que de pai. Brincadeiras à parte, e aí ele falou assim, não, isso aqui tem alguma coisa, e aí, é aquele negócio, já tinha um conhecimento prévio, trazido de casa, nessa pressão geracional, até o momento da oportunidade política, que todo político está em busca da oportunidade política. É o momento é o timing, de colocar o assunto certo na hora certa, até porque aquele momento está ebulindo a discussão. Para te dizer sobre... Eu me sinto um jesuíta, pregando todo dia. É isso. Game é diferente de esporte eletrônico, tá? Você sabe a diferença aqui? O que é game, o que é esporte eletrônico? Não sei. É isso. Você tem um joguinho no seu celular? Então você é gamer também. 74% da população brasileira joga games. Homens e mulheres jogam praticamente iguais. Houve um momento que as mulheres puseram 51% do mercado gamer aqui no Brasil, mas no esporte eletrônico é majoritariamente masculino, que a gente precisa discutir isso também, praticamente todo. Embora o esporte eletrônico seja a única modalidade mista. Homens e mulheres podem jogar juntos, mas a gente só vê equipes de homens. Mas como é que eu convenço o prefeito? Como é que eu convenço o ente político? Como é que eu convenço um gestor público? Primeiro, você pega lá, como eu falei, o tweet do Bolsonaro, olha o tanto de audiência que deu isso daqui. O terceiro tweet mais visto da história da conta do Eduardo Paes foi o tweet em que ele diz que quer testar o CS2 e chama o Fallen para jogar com ele. É o terceiro tweet mais visto da conta dele, de um cara que foi prefeito das Olimpíadas do Rio de Janeiro. É bem verdade, e foi eu que sugeri esse tweet para ele, para que ele começasse a conversar com essa comunidade, embora as palavras sejam dele. Sim. Tem ali uma brincadeira também, aqui o CS é na vida real, então assim, ajudou um pouquinho essa discussão também, um pouco da crítica ao Rio de Janeiro, mas eu preciso dizer, precisam ficar com o número, prefeito, olha, isso aqui tem audiência pra caramba, tá? E isso já virou, os games e esportes eletrônicos viraram ações geopolíticas, para posicionamento geopolítico. Vou dar alguns exemplos para vocês. Acabei de falar aqui a Arábia Saudita. Sim. A Arábia Saudita está despejando 3 bilhões de dólares no mercado game. Eles têm a política deles, da Arábia Saudita, estamos falando de uma ditadura, que não tem nenhuma indagação com relação a isso, um sistema de governo opressivo a mulheres e tudo mais.
comunidade LGBT, enfim, eles estão na questão de lavar a imagem deles internacionalmente. Então, vamos estragar a imagem deles, ficar melhor. O que a gente chama de, no caso dos esportes tradicionais, sport washing. Não sei se vocês já ouviram esse termo. E vocês perceberam que a Arábia Saudita está uma galera para lá. Neymar foi para lá, Benzema foi para lá, Cristiano Ronaldo foi para lá. É o maior campeonato do mundo? Não. É o que está pagando melhor, porque a Liga Nacional está financiada pelo Fundo Soberano Árabe. Então, é o governo que está pagando essa turma. Imagina, eu sou tricolor, trazer aqui o Neymar com dinheiro do governo federal, né? Seria maravilhoso, né? Mas lá é assim que funciona. Mas não só futebol. O UFC tem ido para lá reiteradas vezes. Se vocês perceberam, a Copa do Mundo foi no Catar, também na região. Então, por quê? Falei com o esporte mais popular do mundo. E estou falando com um esporte, com a área que é muito influente na geração que tomará as decisões, ou já está tomando as decisões no futuro breve. A Arábia Saudita é o maior exemplo de investimento público nos games e esportes eletrônicos. Eles estão fazendo uma cidade game, é uma coisa fantástica, uma cidade, eles estão fundando uma cidade game. A gente vai discutir um pouquinho sobre, a gente pode até deve discutir um pouco da sustentabilidade disso. Funciona ser o Estado? Porque eu entendo também que o Estado é um indutor, mas ele não pode ser um mantenedor. Se a gente não tem dentro da sociedade civil mecanismos ou interesse o bastante para aquela atividade sobreviver, não faz sentido o Estado estar fomentando uma atividade que a sociedade civil não dá sustentação. Precisa ter os dois lados. A Rússia, de Vladimir Putin também, agora, dentro dessa mente, eles inventaram uma atividade tremenda, mas não quero ser o cara, o executivo da IBM, que disse lá no início dos computadores que isso daí vai ter 4 ou 5 só no mundo. Isso. Não quero ser o autor dessa frase para alguém usar de chacota daqui 40 anos, né? Então, eu não acho que vai pegar, mas é aquele negócio, olha, eu jogo um tempo, basquete, eu jogo um tempo no videogame e outro tempo eu jogo na realidade, na vida real. É uma tentativa de se colocar dentro desse mercado, estão despejando um dinheiro público enorme, inclusive já tem equipes brasileiras que vão periodicamente para a Rússia para disputar esses jogos, eles estão querendo fazer uma edição aqui no Brasil, porque o Brasil não percebeu, mas o mundo já percebeu que o Brasil é central nessa área, o que é loucura, né? É como se o seu vizinho olhasse para o seu terreno e falasse, tem um petróleo ali, e eu não estou vendo. Como que eu, dono do terreno, não percebi isso aí, né? Falei do... E pior ainda, o vizinho entra no teu quintal, entra no teu cata o teu petróleo. Esse cara é maluco, catando concha. Ele tá catando concha, sim. O cara trouxe aqui um maquinário super caro e realmente tá querendo puxar concha. E aí é isso. E os Estados Unidos não precisam nem dizer, indutores aí da indústria. A gente tem outros exemplos focados na indústria de desenvolvimento de jogos, né? Em que o Márcio tem até mais autoridade para dizer disso do que eu, Canadá, né? Sem dúvida. Finlândia, né? Finlândia, outros países que estão instituindo isso. E a China também está sempre presente nesse mercado. Nós, aqui do Rio de Janeiro, eu acho que as grandes cidades e metrópoles, e que São Paulo não me ouça dizendo isso, porque vamos ficar para trás dessa discussão. Amém. Qual é olhar para a cidade e dizer o seguinte, quais, dentro das minhas potencialidades, não adianta eu querer fazer com que Iguaba Grande, eu adoro Iguaba Grande, tá? Tem um parênteses lá. Seja uma sede de eventos globais de esporte eletrônico. Não é essa a característica da cidade. A cidade não tem nem infraestrutura para isso. Então, é olhar para as especificidades da cidade e o Rio de Janeiro, o que tem? Turismo, certo? É uma cidade que todo mundo deseja estar. Aliás, o prefeito usa uma palavra que eu acho fantástica. O Rio de Janeiro é sexy. Então, eu acho fantástico, ela é sedutora. Todo mundo quer estar aqui. Imagina só, e quando eu chego para conversar com esses caras aí que eu falei que vão ter eventos aqui no Rio de Janeiro, eu chego para eles e digo o seguinte, olha, você tem São Paulo, e lá tem o ginásio do Ibirapuera, que já está um pouquinho já defasado, já caindo aos pedaços, não tem outro aparelho, e é uma loucura dizer isso de uma cidade do tamanho de São Paulo, não ter um ginásio público grande o suficiente para receber grandes eventos. Aqui a gente tem o nosso legado olímpico, o Parque Olímpico lá está recebendo um Rock in Rio, tem as arenas, a gente tem a Arena 1,
São 3 arenas, uma virou escola, outra vai virar Instituto Federal, e uma continua com a sua função de arena. A gente, olha, é uma arena olímpica aqui, olha a conexão com o esporte, né, foi lugar olímpico e tudo mais. E outra, vem cá, depois desse campeonato aí, depois que você... Vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Quer ir no Beco do Batman ou no Pão de Açúcar? É isso. Tu quer ir aonde? Quer ir no Bar do Cofre em São Paulo, que aliás é o meu lugar, ou você quer ir no Cristo Redentor? Você quer ir à praia ou quer ir à Avenida Paulista? Porra. Então a gente está lidando com humanos também, né? E o prefeito sempre me disse isso, que aqui a diplomacia é a carioca. Quando eu trouxe os caras das criptos aqui, eu botei eles na Gávea Pequena, dei caipirinha para eles, botei lá uma bateria de escola de samba e fiz um samba, entendeu? E aí eles... E aí ele... Não posso... Se vocês disserem que eu botei isso, eu nego até a morte, tá, gente? E ele disse o seguinte, e no dia seguinte eles iam visitar São Paulo. E lá o Dória recebeu no Palácio Bandeirante, com aquela camisa branca, um cafezinho. Os caras tinham acabado de sair de uma caipirinha, de um samba, de um pão de açúcar, de Cristo Redentor, vieram para onde? Para o Rio de Janeiro. Isso é um prefeito que sabe identificar as variabilidades sociais, econômicas e culturais, que é um ativo da sociedade. Exato. Não é só o papel, porque, beleza, a gente não sobrevive só do dinheiro, a gente sobrevive de lazer, a gente sobrevive de... eu não tenho dúvida que estar diante dessa vista aqui é qualidade de vida. Qualidade de vida. Que você não consegue comprar isso. Isso é a especificidade da cidade. Então a gente consegue atrair os eventos para cá. E outra, beleza, o grande evento, Márcio, sei que estou falando pra caramba, né? Não, fique tranquilo. O grande evento é um cometa. Sim. Ele brilha, chama muita atenção, todo mundo vai para o lado de fora para tentar ver ele, bota aqueles óculos que a gente fazia na escola, né? Para tentar ver o cometa e tudo mais, para tentar ver o eclipse e tal, mas ele passa rápido. Ele gera um grande interesse, às vezes grandes vultos econômicos para a cidade, mas passa rápido. E, na minha posição de coordenador de games e esportes eletrônicos da prefeitura, eu tenho que estar muito mais preocupado com o carioca, no caso o morador da cidade, mais o niteroense ou o carioca, do que propriamente com o empresário que vai vir aqui, ganhar um dinheiro dele e vai embora. Ele é importante também, claro. Mas o meu foco principal é o carioca. E como é que eu faço o esporte eletrônico do carioca para o carioca? Fazendo a primeira arena gamer pública do Brasil. Porque a gente ainda está falando de um local elitista. Uhum. A gente ainda está falando de um aparelho que é pouco acessado pelo conjunto total da população. Uhum. Para gente que tem um computador em casa, uma internet de banda larga, parece que a gente já nasceu com isso, né? Uhum. Parece que tá lá, né? A gente nem precisou ligar para alguém para instalar, a gente nem precisa pagar no final do mês. Mas, para o público, a gente tem que entender, e eu vejo isso quase diariamente na arena, e é um exercício importante do governante, eu acho que está em contato com essas vulnerabilidades sociais, dizer assim, eu não tenho computador em casa. Eu não tenho internet em casa. Eu só tenho internet... um dia eu fui tentar me comunicar com eles fizeram uma equipe, os arcanjos, fui tentar falar com um dos jogadores para a gente tentar fazer um evento, e a mensagem não ia. Eu falei, pode ser que tenha perdido o celular ou coisa do tipo, né? Olha a cabeça de quem já acha que isso é um objeto natural. Uhum. Ele falou assim, desculpa a demora, Xande, mas eu só tenho internet quando eu chego aqui na nave. Então, esse cara não vai ter acesso. E quando a gente fala, mas é só um joguinho, né? A gente não faz essa mesma inferência... Só um minutinho, de perdão. Não atrapalhar aqui nosso debate. A gente não faz essa mesma inferência, essa mesma crítica ao cara que vai jogar bola no final de semana. A gente não faz. Aprendi com esse cara aqui que a gente demoniza quem passa uma madrugada jogando videogame, mas acha bonito quem maratona uma série na Netflix. Mas você vai dizer o seguinte, não, mas uma série na Netflix também pode trazer ali conteúdos educativos, socioculturais, mas não tem, não. Game também. Eu aprendi todas as bandeiras do mundo. O primeiro chefe a começar a trabalhar com futebol, eu sabia todas as transferências internacionais, sabia onde cada cara estava jogando. Porque eu assistia todos os campeonatos da Europa? Não, eu jogava FIFA. Exato. Então,
a gente não podemos demonizar o entretenimento e, para isso, a gente, então, constrói a primeira arena gamer pública do Brasil. Para dar acesso, porque o jogo, ele é entretenimento, mas ele também é letramento digital, é um acesso à segunda língua, é um aprendizado indireto a partir do jogo, ou pode ser direto a partir de um jogo com finalidade educativa, e também para fomentar o empresariado, para ter um espaço em que a gente estava falando aqui sobre financiamento público, sim, sobre onde vai tirar o dinheiro e tudo mais. Você imagina, eu vou produzir um jogo. A gente teve lá o lançamento do Deathbound, aliás, um jogo lindíssimo, um jogo feito no Brasil por empresários brasileiros. Aí você imagina, o cara ele já está com um orçamento já, ofegante, já no final ali para lançar o projeto. E se ele pudesse, ao invés de gastar dinheiro com o aluguel de um espaço para fazer o lançamento, gastar mais na publicidade do jogo. O Rio de Janeiro oferece. O Rio de Janeiro oferece esse lugar. Mas poderia ser um auditório qualquer? Sim, poderia. Mas a gente joga bola onde? Não é num campo de futebol ou dentro de uma sala de aula? É isso. A gente joga vôlei aonde? Dentro de uma quadra de vôlei ou no meio da rua? Dá para jogar no meio da rua também, mas o melhor lugar é para jogar numa quadra de vôlei. Então eu acho que é dessa maneira, Márcio, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, em que a gente convence ao poder público isso. Hoje, inclusive, aliás, fazer esse convite aqui para todo mundo, né? Sim. Hoje a gente vai ter um encontro com o prefeito Eduardo Paes e com a Tatiana Roque, que é a candidata a vereadora, lá no Rio de Janeiro. E a gente quer mostrar a potência desse mercado. E é nessa hora que a gente impressiona esses caras. Da mesma forma como eu fui impressionado em 2016, quando cheguei lá. Não sei se podia fazer isso aqui nesse espaço. Pode. Márcio, se não pudesse, eu peço desculpa depois, mas eu já fiz, né? Então, quem quiser estar lá às 5 da tarde no Surreal Bar em Botafogo, a gente vai ter uma discussão do mercado gamer. Aí você vê. Agora a gente tem um prefeito que, durante a campanha ele tem que parar. Não é que ele quer parar. Ele tem que parar. Ele tem que parar, porque senão ele perde essa massa de eleitores que podem migrar para um outro candidato, que pode não estar com ele. É claro que dizer que ele não quer estar lá é uma bobagem, né? Porque ele precisa querer estar lá, é como a gente, qualquer lugar que nós queremos estar, depende de uma motivação pessoal. Mas como político, é praticamente uma obrigação. Como é que eu não vou estar lá, gente? Como é que eu não converso com esse pessoal? Como é que eu não converso com esse setor? Tenho que estar lá. Então, para aqueles políticos que ainda não entendem, não é o caso do prefeito Eduardo Paes, enfim, porque eu tenho, inclusive, a posição de coordenador, mas para outros políticos, como é que a gente convence esses caras? Saindo da comunidade virtual e indo para a comunidade real. A comunidade virtual faz pressão, é verdade, mas é muito mais difícil, ela está extremamente organizada, porque o esporte eletrônico, ela não é como a Associação de Criadores de Jogos, que está instituída formalmente dentro de uma entidade. O esporte eletrônico é feito de fãs, que não estão organizados, e que não quiseram esse debate público durante muito tempo. A gente tem 2 confederações brasileiras hoje de esporte eletrônico, ditas confederações brasileiras de esporte eletrônico. Agora, a CBGE, que é a Confederação Brasileira de Games e Esportes Eletrônicos, tem até uma pessoa que é realmente da comunidade game. Mas entrou agora. Fora isso, eram pessoas que nós nunca ouvimos falar, pessoas que não estavam comprometidas. Aí você vê, o esporte eletrônico, a comunidade do esporte eletrônico não conseguiu ocupar os espaços de poder nem dentro do esporte eletrônico. Você imagina, se você não consegue fazer valer a sua força política dentro do seu nicho, como é que você vai conseguir convencer um governante? Como é que você vai conseguir convencer um governo federal? Não convence. Primeiro parte de uma educação política, em que a gente precisa entender que na política não existe se você não quer decidir tomar água ou se você vai tomar refrigerante, alguém vai deixar só um copo para você. Ou você morre de fome ou bebe isso. Morre de sede ou bebe isso. Então é muito importante. Então, assim, parece que a gente está falando aqui de esporte eletrônico, mas estou falando mais de política do que esporte eletrônico, né? Mas é muito importante da gente estar nessa área. Primeiro porque hoje eu me encontro numa posição política, outra porque eu sei da força que vocês têm. Eu sei quão numerosos vocês são, mas ainda há uma discrepância entre o tamanho real que vocês têm e o tamanho político que vocês têm. Vocês são muito maiores na realidade do que são politicamente. Para isso, encher o saco do seu governante,
é encher a paciência do seu representante. Para que espaços como o do Rio de Janeiro e de outros lugares, o Rio de Janeiro inaugurou a primeira Arena Gamer pública. Ato contínuo, 2 outras cidades também o fizeram. Maricá e Belém do Pará. E São Paulo não está nesse rolê, gente. É uma loucura completa. Todas as grandes desenvolvedoras de esporte eletrônico estão em São Paulo hoje. Riot Games, Garena, todas estão lá. E a Garena vai fazer o seu campeonato mundial aqui no Rio de Janeiro. Então, já convencido eles estarem aqui. Então, como? Fez em Belo Horizonte. Agora acabou o CBLOL. A cidade que ela mais esteve fora São Paulo, dentro das suas competições, dentro de estúdios, foi o Rio de Janeiro. Tivemos no Maracanãzinho, tivemos na Genesse Arena e tivemos no Pão de Açúcar. Eles fizeram uma final no Pão de Açúcar durante a pandemia, não podia ter público, uma produção espetacular. Então, Marcinho, não, mas para até aproveitar, fica aqui, sim. Enfim, também pedir para chamar também o Geeks para poder vir para cá, Jorge, Raíssa também, se quiserem vir ao palco. Primeiro, agradecer a tua exposição, pedir uma salva de palmas ao Xande.